esse mundo da fantasia que criaram para a lei da atração, é algo importante. Porque Jesus, ele nos ensinava através das metáforas. E quando eu falo da Bíblia, é de uma forma bem científica, tá? Que eu vejo, assim, não religiosa. Mas eu acho interessante linkar. E justamente através das metáforas que nós conseguimos explicar para as pessoas o que aquilo funciona. Da forma como aquilo funciona. Algo tão complexo, né? Então, eu acredito que sim, o nosso pensamento, ele influencia ao ponto de mover o céu e a terra. Mas que a ação também é necessária. Porque é a ação que liga o mundo mental do mundo físico. E as pessoas, elas têm resistência com essa ideia. Então, você imagina algo, você sente aquilo como se já fosse real, e aí aquela ideia, aquele pensamento, gesta, começa a gestar, a lei da gestação. Nesse período da lei da gestação, é o momento em que você se movimenta. Para que você se conecte com a materialização daquilo. Porque como é que surge a manifestação de algum desejo? É através da conexão de pessoas. Tudo que você deseja está na mão de alguém hoje. Isso tem que chegar até você de alguma forma. Só que você tem que se movimentar na direção daquilo, para que exista essa conexão. Então, sem ação, absolutamente nada feito. Agora, a ação na direção correta? Não necessariamente. Você só tem que se movimentar. Porque se você não se movimenta, você está desalinhado ao fluxo natural do universo. E aí é muito difícil que as coisas venham até você. Inclusive, tudo acontece no caos. E as pessoas se afastam disso. As pessoas estão cada vez mais dentro de casa, sem sair para o mundo. As pessoas estão cada vez mais sem tocar no dinheiro, sem olhar para as cédulas, para as moedas. Então, por isso que a gente está vendo uma fase bem catastrófica. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas endividadas. Porque nós estamos se afastando do mundo. Como eu enxergo a lei da atração hoje? Se tem uma coisa que eu acredito na minha vida além da morte, é que a lei da atração funciona. E eu tenho essa certeza absoluta, porque eu criei absolutamente tudo o que acontece na minha vida hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu escrevo sobre isso, com data, inclusive. Eu tenho registrado todo o meu processo. E é impressionante, às vezes um detalhe, como por exemplo, falar sobre um roupão vermelho, que tem escrito na minha cartinha, de 7 anos atrás. E aleatoriamente eu acabei comprando em algum determinado momento um roupão exatamente igual. Como eu uso a lei da atração hoje? Eu simplesmente me conecto com uma realidade que eu acredito que já existe. E a sensação de estar lá me aproxima mais desse lugar e me direciona para o meu movimento, a ação. Então, a lei da atração, ela nada mais é do que uma resposta para quem você é, para aquilo que você vibra. Eu acredito que tudo no mundo acontece de uma forma de círculos, vamos dizer assim. Tudo que a gente emana volta para nós. A lei da atração, ela seria exatamente dessa forma. E nós temos que aprender a usar a nossa mente. Uma ferramenta que tem na nossa mente que é a imaginação. Eu acho que a imaginação seria o acesso perfeito e mais rápido para a manifestação através da lei da atração. Então, o processo que você está descrevendo, vamos lá. A gente tem mente, de um lado, certo? Que projeta uma realidade futura. Aí você tem a realidade que está aqui, que é onde você quer chegar, né? Você quer conectar mente, né? Imaginação, com matéria. Aí, o que está faltando para a grande maioria das pessoas é entender o processo que conecta uma da outra. Perfeito. Que é literalmente o movimento da vida, regido também pelo caos. Regido pelo caos. Não só o movimento determinado, assertivo, preciso e certeiro, mas o simples ato de você se movimentar em direção àquilo que você está planejando dentro de um processo imaginativo, o próprio caminho da vida e do universo caótico vai te conduzir para aquela realização da matéria. Eu não sei se eu simplifiquei ou se eu compliquei, mas... Ou se piorou. Mas não, foi bem. Foi o que eu entendi, Sim. O que você colocou. Porque assim, como que uma manifestação vem até nós? Como que o universo, vamos dizer assim, ele traz algo que nós estávamos pensando, imaginando para nossa realidade? Através das experiências que desenvolvem as virtudes necessárias em você, que abala a sua identidade e que naturalmente te leva a esse lugar. Então vamos lá, digamos que eu queira ser uma palestrante de sucesso. Eu gosto de usar essa referência porque é algo que eu construí na minha vida. Eu quero ser uma palestrante de sucesso e, a princípio, eu sou apenas uma pessoa comum, que eu não sei me comunicar, sou completamente tímida. Como é que o universo vai me trazer essa oportunidade? E foi justamente o que aconteceu comigo, por isso que eu tô aqui agora. O universo, ele vai te trazer experiências para que você desenvolva as virtudes necessárias para que a sua identidade te leve àquele lugar. Tudo na nossa vida é determinado a partir da nossa crença de identidade. E o universo, ele te traz essas experiências para você se intitular com o seu próprio eu sou. E essas experiências vêm lá no caos.
Essas experiências que o universo te manda está no insight de se movimentar em uma ação inesperada, de ir até um lugar, de ir numa palestra, de falar com uma pessoa, de postar um vídeo na internet. E essa experiência que ele te mandou exige o seu movimento. É o livre-arbítrio. E às vezes vem uma oportunidade, não necessariamente uma oportunidade boa, é isso que as pessoas não entendem, elas ficam esperando a oportunidade da vida. Não, às vezes está num problema, né? Às vezes está se arriscar. Às vezes está fazer algo que você não gosta, que não gostaria. Começar um empreendimento que não necessariamente você acha que, uau, é o da minha vida. Mas é um movimento. E geralmente as pessoas rejeitam isso. Então o universo, ele te manda a experiência e você fala, não, isso eu não quero. Mas é justamente ali que você vai desenvolver essa personalidade, essa virtude, para te levar onde você deseja. E esse movimento, esse desenvolver a virtude é físico. É a ação. E é o eu sou. Por isso que na Bíblia tem essa frase em vários lugares. Eu sou, eu sou. Nós temos que trabalhar isso não só através das palavras, mas apesar de eu achar que as palavras são importantes, mas também da experiência. Porque se você repete, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, mas você não tem experiências em vendas, experiências para lidar com dinheiro, experiências vividas, você vai ter dificuldade de alcançar a riqueza. Como que o universo manda essas experiências para nós? Através da ressonância da frequência vibracional. Tudo vibra, absolutamente tudo vibra. A gente não enxerga, né? Mas a partir do momento em que você vai mentalizando uma realidade X e principalmente se mantém nessa frequência, aquilo que está ressonante vai se aproximando até você. Porque o universo, ele tem um sistema auto-organizável que leva tudo para a ordem. Se tudo é energia e o universo ele vai organizando tudo, o que vai acontecendo com essas energias, com essas ondas de energias que estão distribuídas pelo universo? Elas vão se agrupando de acordo com a similaridade. Então, naturalmente, tudo que está na mesma frequência vai se aproximando. Aquilo que está se distanciando em frequência também, da mesma forma, em sentido oposto. Então, como essas experiências chegam através de nós, para nós? Através da ressonância, da conexão. Isso é muito interessante. Mas exemplifica isso na prática, para a gente entender. Então, nesse caso, eu quero ser uma palestrante de sucesso. E aí eu começo a vibrar nessa frequência, começo a me imaginar. Vamos usar de exemplo, então, o podcast, porque eu tenho certeza que eu criei. O podcast está no caminho. E aí eu me visualizei, aí eu imaginei e senti como se já fosse real. Uma sensação gostosa, genuína, sem pressa, sem nada. Só que, para estar aqui, eu precisaria desenvolver as virtudes necessárias para, primeiro, ser vista. Segunda, falar bem. Terceira, ter um bom posicionamento, etc, etc. Tal. E isso exigiu de mim um movimento. Uma junção de comportamentos para me trazer essa personificação. Ou eu estou pronta para ir até esse lugar. Tá. Como que isso veio até mim? É a conexão de frequências ressonantes. Através de um vídeo que eu postei, que chegou até a pessoa certa, na hora certa. E essa pessoa sentiu um desejo inesperado de falar, talvez essa seja uma boa participante para o nosso episódio. Nada foi o acaso. Esse desejo de tomar uma ação inesperada na mente do outro já foi uma interferência da frequência de quem criou. Então esse processo acontece de uma forma muito sutil. Só que se você não está preparado, você perde a oportunidade. Por exemplo, se eu tivesse sido convidada para o podcast, mas eu não estivesse preparada, por exemplo, com a minha comunicação, que isso foi treinado por mim, né? Eu sou uma pessoa muito tímida. Então, se eu não estivesse preparada, eu não poderia estar aqui. E isso acontece com muitas pessoas. Por isso que a ação é necessária. Porque enquanto está gestando, eu visualizei isso já faz um bom tempo, não faz 1 mês, 2 meses. Faz muito tempo. Primeiro, se eu tivesse ficado ansiosa, teria atrapalhado todo o processo. Não haveria necessidade nenhuma. Porque a ansiedade mostra que você não confia na lei. Qual lei, Duda? A lei da gestação. A lei da gestação é o tempo perfeito e necessário para você se autoaperfeiçoar. Tudo está interconectado. Tudo é muito perfeito. O seu tempo de gestação, que é individual também, varia de acordo com a necessidade de autoaperfeiçoamento que você tem para chegar até esse lugar. E aí, enquanto você vai se preparando, quanto mais você se prepara, mais você sente que você se aproxima desse lugar. É aí que começa o eu sou. Aí você já não se sente mais tão distante, por exemplo, do palco. Você quer ser uma palestrante de sucesso, mas cada vez que você treina com controle, como se aquilo fosse um microfone, mais palestrante você se sente. Quanto mais você treina, mais perto desse lugar você sente. E onde está o segredo? No sentir.
É aí que a gente vê que o sucesso é inevitável, se você seguir as leis. Ou seja, existe uma receita de bolo. Ficou mais claro agora? Deu pra entender? Sim, mas eu represento aqui as 3.000 pessoas que estão assistindo. Sim, é porque esse processo, ele acontece de uma forma que não tem como a gente falar dele individualmente. É como um efeito dominó, você vai pegando várias leis para obter um resultado X. E a lei da atração, ela apenas responde àquilo que você está vibrando, ok. Você vibra em algo, aquilo pode vir até você, depois que passar por um processo de gestação. Que processo é esse? A transição da onda para matéria. Como acontece isso? Através da interconexão física. E é justamente nesse tempo que você se prepara para quando aquilo chegar, você está pronto. Então, primeiro, uma projeção, que é um sonho que você quer realizar. E aí, dentro desse sonho que você quer realizar, no caso, o exemplo que você colocou, né, de virar uma palestrante, você vai caminhar, você vai se movimentar em busca de desenvolver as habilidades necessárias. Né? Então, postura de palco, conteúdo. Como organizar os conteúdos na sua mente. A própria imagem. Conexão com o público. Autoconfiança. Mas aí você vai fazer isso com base em quê? Você vai usar modelos de pessoas que já chegaram lá onde você está. Para você criar, ou se espelhar, ou ter uma base de caminho para seguir uma... É literalmente uma modelagem, é isso? Você está falando também? Exato, exatamente. Quando você decide algo na sua vida, você já não tem mais um sonho. Você tem um projeto. Excelente, foi ótimo. o meu caso e o caso de várias outras pessoas. Então, nós já não estamos falando de um sonho inalcançável e fora de você. Transformar sonho em projeto, é muito boa. Muito bom ponto. Tá, e aí você... sonho em projeto. Tá. Exato. E aí você vai criando pequenas metas, das quais, ao cumpri-las, naturalmente você chega nesse lugar. Então você vai pegando esse sonho que a princípio era gigante, separado de você, e aí você vai pegando ele, separando em pedaços, e você entra dentro dele. Já não é mais tão grande assim, tão assustador. E aí esse projeto de se tornar uma palestrante, estou usando isso de exemplo porque é algo fácil de tangibilizar, você começa a perceber o que é que falta em você para você chegar nesse lugar. Todo mundo faz isso? Não, mas deveria. É um ponto que diferencia as pessoas que obtêm um sucesso rápido. O que é que falta em mim? E aí você vai desenvolvendo as habilidades que você não tem. Como que isso surge na sua mente? Aí que está a questão. A frequência te direciona. Quando você se conecta com a realidade que você gostaria, quando você se conecta com a frequência daquele seu desejo, essa frequência, ao entrar dentro do seu campo, interfere nos seus pensamentos e, consequentemente, no seu comportamento. Por isso que nós temos que estar no presente. Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Como que eu vou estar no presente, Duda? Para captar essas ondas de energia que entrarem no meu campo, para que eu saiba que eu tenho que fazer um curso de oratória. Através da meditação, por exemplo. Se nós não estamos presentes, se nós não estamos prestando atenção no que nós estamos sentindo, no que está acontecendo, nas pistas, nós ficamos perdidos, de fato. O universo ele está sempre se comunicando. E quando você está em um processo de cocriação, vamos dizer assim, apesar de que eu vivo nesse processo, que eu sempre estou criando alguma coisa, conscientemente, você passa a captar as ondas de energia no seu campo, que você aprendeu a lidar com elas. E aí, como que elas vêm? E essa é uma frase que eu tenho em um post-it na minha parede. Quando vier o desejo de uma ação inesperada, siga nessa direção sem hesitar. É assim que essas ondas elas vêm. Então como é que é? Quando o desejo de uma ação inesperada vier na sua direção, siga, sem hesitar. Vem como um desejo de tomar uma ação. Tá, então, por exemplo, um desejo de uma ação me deu vontade de correr pelado na Avenida Paulista. Eu tenho que ir. Essa é a ideia? Olha, Lê, você eu não duvido, viu? Mas a pessoa vai sentir de acordo com aquele objetivo. Tá. Sim. Tá, desculpa a minha piada, mas eu vou corrigir o que ela tá querendo dizer aqui. Tá? Só pra... Dentro do seu sonho, que vira um projeto, a gente vai começar a sentir esses... insights. Desejos, digamos, ou gatilhos de uma ação inesperada. É isso que você tá querendo dizer. Dentro do caminho do projeto. Não correr pelado na Avenida Paulista, por exemplo. Que talvez tenha a ver com o meu projeto. Talvez, dentro do meu projeto, faça sentido que eu faça isso. Porque eu não sei. Mas talvez dentro do projeto faça sentido. Não necessariamente algo tão drástico quanto isso, mas pode acontecer né? Assim, é um desejo inesperado, é inesperado, né? Sim. Alinhado àquilo que você está vibrando no seu objetivo. Sim. Eu acho que esse que é o ponto principal. Por exemplo, uma pessoa pode sim sentir um desejo inesperado de correr pelado pela Paulista para conquistar uma fama, por exemplo. Poderia ser. E isso poderia acelerar um processo X. Sim. Então, sim.
Agora, quando você se conecta a algum lugar, quando você se conecta à frequência do seu objetivo valioso, vamos dizer assim, ao seu sonho, a conexão com essa frequência começa a te direcionar. Então, por exemplo, acho que eu vou fazer um curso de teatro. Essa ideia surge na sua mente. Se você é uma pessoa muito tímida, um curso de teatro, por exemplo, pode desbloquear a comunicação, a timidez, a alta performance na câmera. Então, esse insight, a princípio aleatório, não foi aleatório. Foi uma direção para você continuar seguindo esse caminho. E aí entre o livre-arbítrio. Se você se movimenta, se você pega essa ideia e vai ou não. Mas nós somos direcionados. No meu caso, eu ajustei minha postura, eu andei com livros na cabeça para ter uma postura melhor. Desenvolvi muito a minha comunicação, o meu tom de voz. A minha voz, ela não é assim. A minha voz, ela é muito mais fina. Eu trabalhei muito a minha voz. Eu li livros mudando a voz, trabalhando grave da voz, para que eu conseguisse trazer mais autoridade no som da minha voz. Então, tudo isso foram insights que talvez tenha acelerado o meu processo. Porque eu acredito que a intensidade burla o espaço-tempo. Então, quando você tem esse projeto muito bem definido, e você entra na intensidade desse alinhamento, ele pode vir muito mais rápido. Eu peguei um comentário aqui, agora que eu não sei de quem é, que já sumiu, inclusive, que uma pessoa colocou o seguinte, então o que a Eduarda está falando é que a gente tem que fingir ser algo até que a gente deixe de fingir para começar a ser. Acho que faz sentido isso, ou você acha que dá para melhorar essa colocação? Eu acho que fingir não seria uma palavra adequada, apesar de que é parecido, mas sim treinar. Porque quando você finge, esse fingimento não se sustenta. E aí você acaba abandonando. Só que a constância é necessária. Então você primeiro veja se você tem que ver se você está na direção certa. Está na direção certa e você entra na constância. Um treino constante. Esse treino constante pode ser pequenos reajustes na sua rotina. Como, por exemplo, uma alimentação. Você está treinando se alimentar melhor. Você está treinando se comunicar melhor. Você está treinando melhorar a sua personalidade. Você está treinando ser um empreendedor. E o treino exige constância. Depois entra a intensidade. Então seria um treine até que se torne real. Por quê? Porque vai se tornar real quando você se auto-identificar desta maneira. Quando você se auto-identificar nesta posição, neste lugar, neste patamar, neste cargo, essa realidade vem até você. E isso acontece de uma forma muito clara, por exemplo, no financeiro. Né? Quem não ganha um salário mínimo, quem cobra pelos seus próprios serviços, sabe como é isso na prática? Às vezes você tem dificuldade de subir o seu preço. E isso está completamente relacionado à sua crença de identidade, ao quanto você acha que você vale. Mas aí, de repente, você sobe um pouquinho e você não consegue nem imaginar o que você estava cobrando aquilo de antes. Então, treine até que você se auto-identifique capaz de possuir aquilo. E é nesse momento que essa realidade vem até você. Porque a sua identidade determina a sua capacidade. Aqui que entra a ação. Então, aquilo que eu acho que eu sou determina o que eu me acho capaz de fazer. Quando eu faço, eu me acho merecedor. Porque o pensamento, ou seja, a sensação, a autoidentificação, junto com a ação, pronto, sucesso inevitável. E sucesso financeiro? Não, de qualquer coisa que você colocar na sua mente. Porque, novamente, são leis. Nós estamos falando de leis matemáticas. E não foi da minha mente. Nós temos milhares e milhares de casos que falam sobre isso.